Graça e paz. Bem-vindo mais uma vez ao canal Haja Luz. Nós estamos vindo de uma série sobre a igreja. Já tivemos 3 vídeos até agora, vimos nas nossas 3 primeiras perguntas quem fundou a igreja, vimos que Cristo é o fundador da igreja, vimos qual é a estrutura da igreja, que não é uma estrutura apenas física, mas principalmente uma estrutura espiritual, corpórea. Vimos também qual é a função da igreja na terra. Vimos ali que a igreja, além da adoração, do louvor, nós somos os representantes legais de Cristo na terra. Nós somos os embaixadores de Cristo. Agora, no nosso 4º vídeo, nós vamos fazer uma pergunta que muito ocorre na atualidade, que traz um problema violento para a atualidade. Problema esse que muitas pessoas podem achar estar certas, mas o fim dele, como a Bíblia diz, o seu caminho é para a morte. A nossa 4ª pergunta para o nosso vídeo de hoje é: qual a importância da experiência comunitária na igreja? Qual a importância dessa experiência comunitária, desse calor humano, de eu participar de uma igreja? Qual a importância de eu congregar? Qual é a importância de eu estar unido a uma igreja, nos mesmos propósitos, nos mesmos objetivos, não só da minha casa, mas eu ir lá participar dos cultos, dos eventos, das atividades, dos projetos? Qual a importância disso? Para isso vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A Bíblia vai nos mostrar que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é o fundador da igreja e é o principal senhor dela. Porém, a igreja, de uma forma corpórea, física, não paredes, mas físicas, pessoas humanas, ela é o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. E a Bíblia vai nos mostrar que o corpo de Cristo tem muitos membros. E cada membro tem uma função, cada membro tem uma atividade. Os pés andam, as mãos tocam e trabalham, a boca fala. Então, a igreja, como o corpo de Cristo, ela precisa estar unida. Ela precisa ter ligação, calor humano. E aí eu trago algo muito perigoso da atualidade para nós hoje. Hoje em dia há uma ideia, uma ideia formada em muitas cabeças que a teologia vai chamar de os desengrejados. Aqueles que acham que não precisam comungar, aqueles que acham que não precisam congregar, que basta eu ver o vídeo na internet, basta eu ouvir as pregações e eu sou uma igreja dentro de casa. Não precisa eu ir lá cultuar junto com os meus irmãos, ter calor humano. Só que se você for estudar a Bíblia, se eu for estudar a Bíblia vai nos mostrar muito pelo contrário. Atos, capítulo 2, versículo 42, se eu não me engano, vai falar que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, em comunhão. Não tem como eu ter comunhão se eu não estiver junto, unido, no partir do pão. Então eles compartilhavam o que eles tinham, o pão que eu comia eu também entregava a outro. Isso só pode ser feito fisicamente. E nas orações, uma igreja que estudava a palavra junto, que comungava junto, que era unida em mesmo propósito e que era unida em orações. A gente consegue perceber na igreja primitiva que não havia essa opção de eu ficar em casa sem cultuar, sem ter uma igreja. Não existe cristianismo assim. Não existe cristianismo que eu viva ele só dentro da minha casa. Eu preciso, antes de tudo, viver com os meus irmãos. Viver com os meus irmãos. Diversos textos vão nos mostrar a importância da comunhão. A importância da comunhão.
Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Né? Diversos textos que nos mostram como a igreja era unida. O próprio apóstolo Paulo, a maioria das suas cartas, né, ela foi escrita para igrejas, não para pessoas. As que foram escritas para pessoas que o apóstolo Paulo escreveu sobre ministério e sobre a questão de senhorio, de senhor e escravo, que precisava ali resolver uma situação. Mas as doutrinas e todas essas bases do Evangelho foi cartas endereçadas à igreja comunitária. A igreja comunitária, então, não há opção de eu viver um cristianismo longe de uma igreja. Aí um pregador da atualidade vai falar assim: a igreja como corpo tem diversos membros. E se você, que é um membro, sai do corpo, você vai necrosar e vai apodrecer. É um membro amputado, não tem vida. O fim desse membro amputado é sem vida. Agora, aquele que está ligado no corpo, ele pertence à vida do corpo. Enfim, nós conseguimos observar diversas riquezas no entrosamento comunitário. A experiência comunitária ela é de suma importância. Se você de repente está em casa e não tem força para a igreja, ou nem quer, saiba, é necessário ir. É preciso participar. O calor humano é fundamental no corpo de Cristo. Para que você seja um cristão, é preciso ter calor humano também. Não existe a possibilidade, biblicamente falando, de você chegar ao céu sem que antes esteja ligado também à igreja. Não tem essa possibilidade. A sua mente, o seu coração, a sua vida precisa estar ligado aos seus irmãos. Como posso dizer que amo meu irmão, que amo meu irmão, né, que amo a Deus, melhor dizendo, a quem não vejo, e não amo meu irmão a quem eu vejo? Como eu posso? A experiência cristã, ela nos divide em duas áreas: a área vertical e a área horizontal. O culto, ele é tanto vertical quanto horizontal. Olha que interessante, a Bíblia vai falar que se você tem uma oferta para entregar e tem algo contra o seu irmão, deixe sua oferta, não entregue, resolva primeiro o seu problema com o seu irmão, depois venha e entregue a oferta. E aí, então a sua oferta será aceita. Não adianta eu me sacrificar, não adianta eu fazer nada enquanto eu estou de mal com meu irmão. Deus não recebe a minha oração. Olha que interessante, até mesmo, né, agora a Bíblia traz no ambiente familiar, né, onde a Bíblia vai nos mostrar que se eu estiver brigado com a minha esposa, Deus não vai aceitar a minha oração. Se eu tiver desonrado a minha esposa, Deus não vai aceitar a minha oração. Então, para que eu tenha comunhão com Deus, eu preciso também ter comunhão com meus irmãos. Pai, perdoa. Olha que interessante. A oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E se você passar, depois que acaba a oração do Pai Nosso, há um texto muito claro que Jesus falou: pois aquele que não perdoa o seu próximo, Deus também não o perdoará. O perdão, para que eu consiga perdão, eu também preciso liberar perdão. A igreja tem muitas deficiências, justamente porque nós estamos nela. Somos humanos e falhos, e ela não será perfeita. Enquanto ela estiver na terra, ela não será perfeita. Mas saiba que a igreja é a única representatividade legal de Deus na terra. Não tem ninguém que possa levar você a Cristo que não seja a igreja. É por meio da igreja que Deus faz o seu apelo. A Bíblia é muito clara em falar isso no livro de Romanos, que é por meio da igreja, por meio de nós, Deus faz o seu apelo para que todos cheguem ao arrependimento. Nós somos aqueles que Deus entregou a palavra para levar ao mundo. E aí você de repente pode pensar: mas vou me distanciar da única coisa,
do único corpo que Cristo deixou, não foi o homem que criou. O homem é falho, realmente. Eu não vou dizer que a igreja é perfeita, e não é. Mas o Criador da igreja é Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. E Ele nos uniu para que junto nós possamos nos ajudar, para que junto nós possamos chegar mais longe, para que junto nós possamos nos esforçar e viver algo maravilhoso de Deus. Maravilhoso. Eu espero que você grave essa palavra. Se você conhece alguém que está num caminho do desigrejado, mande esse vídeo para ele. Mande para que ele entenda a importância da igreja. Você que está acompanhando essa série, que você de repente está vendo só esse vídeo, mas há alguns vídeos anteriores que também vão te ajudar a entender um pouco mais esse assunto, nessa série dos 5 vídeos sobre a igreja. Vai lá, aproveite essas informações. Eu espero que essa palavra possa ficar gravada no seu coração. A igreja tem problema? Tem, mas Deus quer te usar para, com certeza, aprimorar a sua igreja. Deus quer te usar. Seja você a ferramenta de mudança, seja você a ferramenta de aprimoramento da igreja local que você vive. Mas nunca a despreze, porque Deus chamou a igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, curta, comenta, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus caminhos e que haja luz em sua vida.